Paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo André, e quero relatar mais uma experiência que tive com Deus. Apesar de eu ser um pobre, cego e nu, Deus tem me dado experiências com Ele para o despertamento da igreja, pois muitos estão dormindo, e como dormentes no sono profundo. Mas antes de eu relatar esse testemunho, faço uma oração. Senhor Jesus, liberta os cativos. Senhor Jesus, transforma eles. Senhor Jesus, dá-lhes o conhecimento da verdade. Através desse pequeno testemunho, levanta guerreiros das cinzas. Senhor Jesus, pela fé já vejo correntes sendo quebradas, muralhas caindo. Deus, desperta o teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como todos os homens estou sujeito a falhas, pois todos os homens falham, mas isso não é motivo para nós vivermos no erro. Meus irmãos, vou confrontar vocês com meu testemunho, visto que muitos estão usando pretextos de serem falhos para darem forças às suas vontades de pecar. Eu tive uma visita de alguém muito importante, pois o Rei Jesus veio me visitar. Logo que o vi, abaixei a minha cabeça ao chão em sinal de reverência ao Rei. Jesus falou comigo, e ele me repreendeu porque eu estava por motivos de coisas simples debatendo com uma irmã. E para Jesus isso se torna uma contenda, porque está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 19 ao 24. Meus irmãos, os debates para nada prestam, e nos faz entrar na carne. Vigiemos com os debates vãos, que para nada têm proveito. Enquanto o Rei Jesus falava, eu estava de cabeça baixa, não ousei de levantar o meu rosto diante dele. Isto tenho aprendido, a saber ser reverente diante de Jesus. Porém Jesus começou a me repreender por causa do debate, e naquele exato momento eu me precipitei, e comecei a falar coisas sem noção diante dele. Meus irmãos, tenho percebido que sempre que Jesus fala comigo, quando eu abro a boca eu tropeço nas palavras diante dele, porque está escrito: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. E quando eu comecei a falar palavras erradas perante Jesus, ele bradou dizendo: você ainda não me viu irado. E continuou dizendo em voz alta, ele disse: eu sou o teu Senhor. Depois de ter falado comigo e me dado essa repreensão, Jesus foi embora. Meus irmãos, tem uma frase verdadeira que se diz: quem brinca com Jesus, o diabo brinca com você. Como de costume fui orar à noite, depois do culto antes de dormir. Estava muito cansado e com sono, mesmo assim não parei de orar. Fui orar. Eu estava tão cansado que às vezes na oração, eu pegava no sono. Logo após a oração, eu fui dormir e caí no sono profundo. Porém de madrugada acordei várias vezes. Era como que eu despertasse do nada. Em uma das vezes que despertei, eu me levantei da cama e fui tomar água. Era madrugada, estava escuro. Quando comecei a andar, eu estava tão cheio de sono e cansado que tombava ao caminhar. Depois voltei para a cama e fui dormir novamente. E quando desta vez eu dormi, vi um demônio em forma de pessoa. Ele se materializou em um corpo de uma mulher. Aparentemente aquela mulher era negra. Aquele demônio estava parado na minha frente. Eu vi quando aquele demônio estendeu sua mão, e pegou no meu pescoço para me sufocar. Porém, mesmo com a mão no meu pescoço, ele não conseguia apertar a minha garganta por mais que tentasse. Então eu fiquei olhando para ele que estava com a mão na minha garganta. Então ele disse: se você não andar na santidade, abrirá a porta do inferno, e logo você estará sentado no inferno. E quando ele disse isso, era como se eu visse as chamas do inferno. Então depois disso eu não vi mais nada, apenas continuei a dormir. Quando foi pela manhã, contei isto que aconteceu comigo para minha mãe. Então Jesus usou ela para mim, e ela disse: Jesus está dizendo que o que esse demônio falou sobre andar em santidade, é que você tem que saber o que fala, porque às vezes você não tem intenção, mas acaba machucando ele.
E ela continuou falando o que Jesus estava dizendo a ela. E ela disse mais: Ele é santo. Quando ele pisa a terra estremece. Então eu entendi que temos que ter cuidado com as nossas palavras, meus irmãos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 35 a 37. Meus irmãos, devemos ter cuidado com nossas palavras, porque até por elas seremos julgados. Encerro esse meu testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, liberta os cativos, despedaça todo o jugo do adversário, aniquila Satanás e seus demônios, mostra a tua glória, derruba principados e potestades em nome de Jesus. Aos que ouvirem esse testemunho liberta, abre-lhes a mente, em nome de Jesus. Amém.